Claro. Lucas, pode? Pode ser? Pode. Boa noite, Abel. Sereto do Paramount Plus. Eu perguntei isso para o Gustavo Gomes, queria fazer a mesma pergunta para você. Porque os críticos, né, ao trabalho do Palmeiras dizem que o Palmeiras não está jogando bem. Mas o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi campeão paulista, o Palmeiras, com a vitória de hoje, é líder do grupo na Libertadores. O que falta ao Palmeiras para convencer os críticos? Eu acho que você, como agente dos mídias, deve saber melhor que eu. Eu gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente no Brasil, com este calendário que nós temos. Se vocês me disserem, porque são vocês a imprensa que falam, vocês viram quantos torcedores estavam no último jogo em casa? Viram? Não viram o estádio vazio, pois não? Portanto, eu já disse aos nossos torcedores o que é que, de um modo geral, podemos todos contar, pela parte da imprensa. Eu quero que vocês me digam quem é que está a jogar bem de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Ou nós olhamos para o momento? Eu não faço avaliações para o momento, senão eu tenho que concordar com o que o Luís Henrique disse sobre as opiniões. Há muitas opiniões e depois há as opiniões de... Sabe o que é que ele disse? Mas eu costumo dizer aqui, mas ele tem razão, o Luís Henrique, treinador de Paris Saint-Germain. Há muitas opiniões. Portanto, o que nós vamos continuar a fazer, como sempre fizemos, porque a torcida conhece o treinador, falar de consistência, falar de trabalho e falar do contexto. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Quantas vezes o senhor que me fez essa pergunta propriamente dita, criada através da sua opinião, quantas vezes o treinador do Palmeiras já falou sobre querem bons espetáculos, querem dinâmica, querem criatividade? O que é que o treinador do Palmeiras respondeu? Pode-me dizer? Não é só o calendário. Não é só o calendário. É o calendário, é o gramado, é tempo para treinar e melhorar a equipa. Mas acabo como comecei. Se me disser uma equipa que é consistente e que joga melhor no Brasil, só se me disser quem é, prometo que eu vou, mesmo tendo pouquinho tempo, vou assistir a 4 ou 5 jogos, os últimos 4 ou 5 jogos, para ver como é que essa equipa está a jogar, porque eu quero saber quem é que no Brasil, neste contexto, tem consistência. O resto, há coisas que eu não posso mudar, eu vou continuar a trabalhar, juntamente à direção, para que a direção crie condições para que nós possamos treinar, possamos ter tempo para recuperar os jogadores, né? Nem sei se jogamos com 72 horas, há 4 jogos seguidos que andamos a jogar de 2 em 2 dias. Agora lhe posso dizer uma coisa, que a nossa equipa é consistente, que a nossa equipa foi a 13 finais, que a nossa equipa é competitiva, que a nossa equipa entrega tudo que tem em cada momento, sim, como ainda foi hoje. O resto eu não posso, aí eu tenho que concordar com o Luís Henrique. Tem opiniões boas, sabemos que podemos fazer melhor, mas temos que olhar para o contexto, e depois tem aquelas opiniões, que eu não quero dizer o nome que ele utilizou, mas tem muitas dessas, e o que eu quero ver é o estádio do Palmeiras cheio, com os torcedores do Palmeiras a apoiar a equipa como foi contra o Santos. Depois a mídia, essa aí eu não vou controlar, porque também já os conheço. Boa noite, Abel. Boa noite, Abel. Tudo bem? Gostaria de perguntar para o senhor a respeito do Paulinho. Eu estava no campo e pude olhar para ele várias vezes e ele se mostrava muito ansioso. Parecia até que ele perguntava, pô, e aí, posso ou não posso? E hoje ele acabou jogando menos do que contra o Santos. Queria saber se o senhor pode explicar um pouco melhor qual que é o planejamento dele e se talvez a gente possa ver o Paulinho de novo em campo contra o Remo, por favor. Obrigado. Eu gostava de explicar em detalhe, mas há coisas que vocês têm que saber, outras que não. A única coisa que vocês têm que saber é que o Paulinho está
Está a seguir um protocolo que nós vamos continuar, juntamente com aquilo que é a decisão do treinador, a conversa com o jogador e com o departamento médico. Não precisam de saber absolutamente mais nada. Profesor Abel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. Luis Espino de Willax Televisión. ¿En qué mejora Palmeiras, cree usted, en relación a los dos últimos empates que venían, ¿no? Con Cerro Porteño por Copa Libertadores y con Santos? Y la segunda pregunta es cómo va la evolución de la lesión de Vitor Roque. Gracias. Era outra coisa que podia dizer aqui ao teu colega também. Será que alguém já se perguntou porque é que tem havido tantas lesões nos últimos meses? Boa noite, Abel. Será que nós estamos a proteger o verdadeiro produto, o verdadeiro protagonista, que é os jogadores? Será que esta quantidade de lesões que temos não é pelo abuso e exploração da quantidade de jogos que eles têm que fazer? Será que os jogadores que estão com expectativa de ir disputar uma Copa do Mundo não têm algum receio de se poder lesionar? Será que quem organiza as competições pensa nisso? Eu não peço para nos dar uma semana para preparar um jogo. Eu, desde que cheguei ao Brasil, desde 2020, que falo sempre da mesma coisa. No mínimo, 3 dias e jogar ao quarto. O Palmeiras, e desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Quem ganha no calendário ganha o Brasileirão. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo, para antecipar o jogo do Red Bull Bragantino e da Copa, e foi-nos negado. Foi-nos negado. Nós vimos com 2 blocos de 4 jogos seguidos de 2 em 2 dias. Eu faço a pergunta à mídia, que é a mídia que critica o Palmeiras, e reconheço que às vezes vamos jogar mal. Com este, vamos jogar muitas vezes mal. Mas vai jogar o Palmeiras, vai jogar o Cruzeiro, vai jogar o Santos, vai jogar todas as equipas que estão, o Flamengo, e sobretudo nas segundas partes, depois quando começa a faltar energia. O que é giro é quando depois há uma equipa, né? Já se começa a falar no cansaço, né? Só depois é que se lembra quando uma equipa chega ali ao final e afinal os mídias agora já começam a dizer pois, mas afinal o desgaste. Eu já falo nisso desde sempre. Agora cabe-nos a nós escolher a narrativa que queremos passar. As narrativas, já disse, a mim engana-me quem eu quero. Eu espero que os torcedores do Palmeiras sejam inteligentes o suficiente para perceber isso. Sim, não vamos jogar sempre bem neste contexto, mas uma coisa nós somos quando estamos cansados, física e sobretudo mentalmente, que ninguém fala nisso, mentalmente, jogar sob pressão de ter que ganhar, jogar de 2 em 2 dias, não dormir, viajar, fazer 6 horas de viagem com 2 dias apenas de recuperação. Vi jogar aqui contra o Sporting Cristal, que era o líder do grupo, sabendo que ganhando hoje podia passar à frente, e a nossa equipa dá aqui uma resposta de equipa consistente, de equipa competitiva, de equipa madura, de equipa bem treinada. Depois os críticos, meus amigos, são 5 anos aqui. Tenho os mesmos direitos de que qualquer brasileiro. Tenho os mesmos direitos de criticar como qualquer brasileiro. Tenho 5 anos de Brasil, 5. O Liedson, com 5 anos, quando era meu colega no Sporting, foi internacional português. Portanto, eu tenho legitimidade para falar o que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser. Mas em relação a isso, sabíamos que o Sporting Cristal tinha esta vantagem de jogar em sua casa, com uma semana inteira para preparar o jogo, porque há 2 dias atrás ninguém jogou, Sporting Cristal ninguém jogou no último jogo, e o Palmeiras há 3 dias, ou há 2 dias, estava a jogar em casa contra um derby, com o Santos. E o Santos fez uma partida espetacular, intensa, dura, agressiva, com mais 1 dia de recuperação, que é outra coisa que ninguém fala. Contem quantas vezes o Palmeiras foi jogar com os adversários com mais 1 dia de recuperação.
Sabem porque é que eu gosto muito do Palmeiras? Porque é um clube solidário. É um clube que pensa, não é no umbigo dele. É um clube que pensa naquilo que é o melhor para o futebol brasileiro. O que é melhor para todos. E eu penso exatamente a mesma coisa. Quero ser criticado quando a equipa jogar mal e nós temos que trabalhar e treinar, que não treinamos, só reparamos. Como é que eu vou treinar a minha equipa? Como é que eu vou treinar a minha equipa se não tenho tempo para treinar? Eu só peço uma coisa, que seja igual para todos. Que seja igual para todos. E, portanto, dar os parabéns aos meus jogadores pelo esforço, porque sabíamos da importância deste jogo, fizemos um jogo consistente, num gramado. Pois é outra coisa, nós queremos futebol bom, futebol intenso, futebol propositivo, com estes gramados. Com estes gramados. E para terminar digo isto. Para os inteligentes do futebol, o futebol é dividido em 6 partes. Organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva, transição defensiva e bolas paradas, ofensivas e defensivas. O Palmeiras não é bom em nada. Palmeiras não é bom em nada, mas é competente em todas elas. Boa noite, Abel. Você falou algumas vezes sobre consistência da equipe e a equipe tem vários exemplos de consistência, já começando pelo banco, né, por você. Queria que você pudesse falar exatamente de um exemplo deles, que Flaco Lopes hoje é o jogador que mais atuou em 2026 com a camisa do Palmeiras. Ele, apesar de cansado, a gente percebe o quanto que ele entrega o jogo inteiro. É o jogador que eu mais dou na cabeça ainda hoje. Quando vocês viram ele a fazer assim para mim, eu fiz-lhe um gesto para ele, não sei se alguns de vocês viram. Sim. Porque eu cobro muito dele e ele sabe onde é que tem que entrar. Eu explico-lhe de manhã, à tarde e à noite. Eu mando-lhe vídeos no WhatsApp. Porque ele sabe onde é que tem que chegar. Ele sabe que para fazer golos tem que ir para a zona do ouro. E ele, hoje, quando vinha ali ter comigo, fez-me assim. E eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo. Porque ele sabe o que eu cobro dele. Ele, se quiser fazer golos, agora do resto, ele tem tudo. Tudo, ainda não é, mas tem tudo para ser um centroavante de top mundial, mas no Palmeiras. Bem, eu ia te perguntar exatamente o que você falou com ele no final da partida, você acabou de me responder. Eu trato ele como se fosse um filho, porque ele não é de hoje, foi desde que ele chegou. Eu cobro muito dele, muito, porque sei o potencial que ele tem. E volto a referir, hoje no jogo, quando ele apareceu, basta perguntar aos jogadores. Eu antes no meeting disse, é aqui que tu tens que entrar, é aqui que tu tens que entrar. Ainda no último jogo nós jogamos, e como eu não tenho tempo para treinar, há uma coisa que eu uso muito, que é o vídeo, recurso ao vídeo, ao meeting, ao WhatsApp, tudo que é tecnologia nisso, top. E eu cobro muito deles, e no meeting de hoje disse-lhe exatamente a mesma coisa. Ele, se começar a baixar no terreno, para andar a fazer assistências, como andou a tentar fazer no jogo contra o Santos, eu disse, tu vais-te sentar à minha beira, vais ver o Emiliano a fazer assistências, o Luís a fazer assistências, o Marlon a fazer assistências e o Andrei a fazer assistências, o Andreas. Tu não és assistente, tu és centroavante. É para fazer o que fez hoje, viu? Chegar ali à frente e a fazer aquela assistência, entrar para a área, passar para o lado. Essa é a assistência que eu quero. Agora eu não quero ver ele a baixar para volante para lançar os jogadores. Não é essa a função dele. Temos lá muitos jogadores para isso. Por isso, dá-me prazer, que essa é a minha principal função como jogador, é tentar tirar o máximo de rendimento dos jogadores. Mas também sei que os jogadores ao longo da época não estão sempre na melhor performance. Há uns que estão melhor, por exemplo, temos visto que o Arthur tem sido uma agradável surpresa, uma aposta, mete a cabeça mister, mais uma vez, um jovem da base, sem experiência absolutamente nenhuma, jogar Libertadores, jogar Brasileirão, para ser campeões. Não é para formar para vender, é para ser campeões. E é preciso apostar neste tipo de jogadores. E depois tem outros que se calhar num jogo ou outro baixa um bocadinho a forma, baixa um bocadinho o rendimento, mas eu sei porquê, e eles sabem porquê. E eles sabem que comigo eles vão saber a verdade. As narrativas que criam, eu faço... Atenção, não se deixem enganar. Os torcedores amam vocês. Os torcedores, se não amassem vocês, não enchiam o estádio no último jogo, não enchiam. Então não se deixem enganar. Sim, às vezes jogamos mal, temos que analisar e corrigir. Sim, essa eu cobro, ninguém precisa de cobrar, eu cobro muito dos jogadores. Nós queremos sempre, intensidade, dinâmica, espetáculo,
Agora eu não posso criar frangos e querer comer picanha. Eu não posso criar um calendário deste jeito e querer uma equipa dinâmica, intensa, pressionar a campo todo. Né? Toda a gente, quando vê o Paris Saint-Germain e vê o Bayern de Munique, que espetáculo de jogo. Tragam aqueles treinadores para aqui, tragam aquela grama para aqui, tragam aqueles jogadores para aqui, e vocês, se calhar, e criem as mesmas condições para jogar com aquela intensidade. E quando têm as bolas que eles metem nas costas, eu estou aqui há 5 anos, a mim já me chamaram de tudo. Já me chamaram português de merda, vai embora. Já me chamaram retranqueiro. Já disseram que a minha equipa não tinha repertório nenhum, que jogava sempre da mesma maneira, que jogávamos 3 zagueiros, que só lança bolas longas, que só faz gol de bola parada, que não joga nada. Querem mais? 13 finais, honrosos segundos lugares e tudo mais que você... livros escritos para quem quiser aprender, se quiser aprender. Potenciar jogadores, valorizar o futebol, valorizar o Palmeiras, resultados desportivos, resultados financeiros, consistência nos processos. Eu não queria ser eu a estar a dizer isto, mas às vezes eu não falo em narrativas criadas por alguns, falo de factos. Factos, isto são factos. E o Lopes é um facto. Certo? Obrigado, gente. Obrigado, professor.